Gustavo, é um prazer, né? Que bom que você aceitou o nosso convite. De conversar um pouquinho mais sobre implante coclear, tá? Eu não falei até agora, o Felipe falou que tá tudo ótimo. Eu não falei até agora, mas ou não é verdade que... Peraí. Vou falar sobre o implante coclear e a perda auditiva. Geralmente usado para perda auditiva severa a profunda, tá? Para quem ainda não sabe, eu queria falar isso, eu esqueci. E, antes de mais nada, eu preciso que tu se apresente bonitinho, né? Tá certo. Bom, meu nome é Gustavo Vergani, sou médico otorrinolaringologista, tá? E eu atuo em Caxias do Sul, tá? Também em Porto Alegre, eu atuo há algum tempo, outras cidades, São Marcos também eu atuo. E, Tu enfim, eu tô lembra quando tu veio pra cá, Gustavo? também, já atuei em Nova Prata, mas já faz alguns anos que eu, acho que desde Tempo, né? 2017, eu acho que eu não vou mais pra lá. Mas acho que eu fiquei uns 3 anos indo atender ali em Nova Prata. Eu ia para ir uma vez por mês, mais ou menos. Eu lembro. Uhum. A questão da distância, né? Enfim, porque Nova Prata até Caxias é uma serra complicada. E agora eu tô com filha pequena, né? Então a gente não quer ficar tanto pegando a estrada. Eu ainda vou a Porto Alegre, mas daqui a pouco também estou pensando em deixar de ir. São Marcos eu ainda vou, mas é bem mais perto, né? Então é 40 quilômetros de distância. Enfim, eu sou médico E tu tá num otorrinolaringologista. congresso agora. Por coincidência, tô numa semana de cursos. Tô no Rio de Janeiro agora, que é a cidade do Felipe, inclusive. É. Tô fazendo um curso aqui de cirurgia nasal e há 2 dias eu estava em São Paulo fazendo um curso de implante coclear, até lá na USP, com o pessoal da B, tudo. A gente foi convidado, que é uma das empresas que faz implante e tudo mais. Eles nos convidaram para participar de um curso junto com os professores da Otorrino da USP, com o Dr. Rubens, e o Dr. Ricardo Bento, que é o chefe da USP. Enfim, foi bem proveitoso, Tá foi bem bem bom. corrido. Tá Daí eu bem tô numa corrido, então que bom. corrida. Que bom. Enfim, Então, assim, tu tá no ponto, né, de estar também é, divulgando um pouco daquilo que tu faz. Eu acho super, super importante, né? A nossa conversa hoje pode ajudar muita gente aqui. Me diz uma coisa. Eu tô vendo um pouquinho a tua imagem um pouco... mas talvez seja só eu. Não sei se o pessoal também tá vendo um pouco distorcida, assim, a tua imagem. só se é por causa da minha internet, talvez. Deixa eu. Pode Eu ser, tô... mas tá tudo bem. Vamos rolar porque dá Tá, pra ouvir. Vamos nessa, tá? tá. Pessoal, eu já tô acostumada. Fazer o quê? Vamos lá. Opa, Gustavo, meu 4G, né? Tá, olha pode falar. só, me conta uma coisa. O Gustavo tá um pouco embaçado. Mas vamos seguindo, vamos lá. Daqui a pouco qualquer coisa, eu chamo o Felipe Félix aí tu liga pro pessoal ali do hotel para dar um jeito aí na tua internet. Tu trabalha com audição já há quanto tempo, assim? Como otorrino? Eu tô vendo há 6 anos que eu terminei minha formação, né? Aqui em São Paulo. E eu já tô há 6 anos desde que eu retornei e tô atuando em Caxias, né? Ah, de formado em 11 anos, eu fiz faculdade em Porto Alegre, Federal do Rio Grande do Sul, e tá tudo certo. Sim, já tô atuando em Caxias há faço o currículo geral, né? Enfim, mas eu sempre me interessei muito pela parte de ouvido, tá? A parte de audição sempre Pois me é, interessou eu tô com muito, um pouco desde de a... dificuldade de ouvir, agora melhorou. Eu tô com um pouco de dificuldade de te ouvir, mas agora melhorou um pouco, tá? Para mim é por importante causa ouvir do... também. O som tá É que baixando um meu pouquinho, computador é enfim, complicado. olha só, né? Já tá passando por Tá uma melhor agora? situação da qual. A gente tá passando por Tá uma melhor agora? situação. Eu acho que quando chega mais próximo, talvez, fica. Sim, fica mais próximo Não, na verdade, do celular, eu acho. não é, eu sei. Se É que eu der. coloquei o celular apoiado. Tá. Não, mas acho que agora tá dando tudo certo. Eu seguro na mão aqui mesmo. Tá. Eu Vamos lá. acho que Vai segura dar aí um certo. pouquinho, vai dar dor no braço. Isso. Não, tá tudo tranquilo. Então, assim, ó, vamos falar um pouco assim da situação ali da cirurgia, né, que é realizada em Caxias do Sul mesmo, né? Tá. Você coordenou, vamos falar um pouquinho, você coordenou, tem uma equipe envolvida. Eu sei que faz Enfim, tempo que vocês queriam, é, né? bom, vamos lá. Começando do zero, então, só para te explicar. A
eu sempre quis fazer esse tipo de cirurgia em Caxias, que levar essa tecnologia para a cidade, né? Caxias do Sul é a segunda maior cidade do estado, a gente tem toda a região da Serra, tem toda essa referência, é a referência para a maioria dessas cidades que acompanha a Serra Gaúcha, e a gente, qualquer paciente que tinha essa necessidade acabava sendo encaminhado a Porto Alegre. Então, depois que a gente teve um acompanhamento com outra, eu tenho uma fonoaudióloga que trabalha comigo também, que é a Tatiana, ela também fez uma formação nessa parte, e isso é bem importante para ter um segmento com o paciente. Inclusive o paciente, o Cristiano, acho que ele está na live, que eu vi que ele entrou. Tá acompanhando a gente também. O Cristiano tá na live, é Cristiano o nome dele, o nome do meu irmão, que legal! Eu vi que ele entrou aqui agora há pouquinho, ele tá acompanhando ali. Faz 15 Que dias hoje que ele foi... que bacana. Faz 2 semanas que ele foi ativado o implante dele, né? Enfim, o que é um implante coclear, tá? Pra gente começar a falar sobre isso. O implante é tu fazer um implante dentro da cóclea. A cóclea é o órgão sensorial, tá? Que transforma a onda mecânica do som em sinal elétrico. Esse sinal elétrico, através do nervo auditivo, vai da cóclea até o cérebro, e lá a gente vai entender como som, tá? O que faz o implante? Ele substitui a cóclea, como se fosse, ele é um decodificador sonoro, tá? O paciente com perda neurosensorial, que geralmente é uma perda irreversível, a função desse implante é justamente decodificar esse som, transformar esse som, essa onda mecânica, sonora, em estímulo elétrico. O aparelho sonoro convencional, ele é um amplificador, ele serve para amplificar o som. Bom, trabalha com isso, deve saber muito bem. Ele é um estímulo acústico, né, o aparelho auditivo, e o implante coclear é um estímulo elétrico, mais ou menos por aí, né? Ele decodifica, tá? O que é importante a gente saber? Como tu comentaste, né, uma coisa que não é recente, né, os primeiros implantes cocleares têm mais de 40 anos. No Brasil, até quando eu estava ali na USP... 1977. 1977. Porque eu nasci em 1978, e aí eu fixei a data, né? Fazem 40 anos. Exatamente. E esses primeiros implantes, até quando estava na USP agora, perguntei, e no Brasil os primeiros foram colocados na década de 90 em São Paulo, até ela comentou pelo Dr. Mangabeira, até acho que o pessoal da USP comentou isso. Em Porto Alegre é um pouco mais, acho que cerca de 10 anos que se coloca implante, e agora a gente está conseguindo fazer isso em Caxias do Sul. Como eu estava falando, é uma técnica que é mais antiga, mas as pessoas acabaram, não conheciam, não sabiam o que é um implante, não sabiam que tem essa possibilidade de conseguir reverter uma perda auditiva adquirida ao longo da vida, ou mesmo né, que é um dos principais focos das pacientes que tem perda auditiva congênita, que nascem com perda auditiva bilateral. E a gente pode mudar o sentido, conseguir contornar isso e dar uma qualidade de vida melhor para essas pessoas, né? Para essas crianças, tá? Sim. Sim. Eu vou interromper só um minutinho, que eu preciso explicar, porque tem a Leandra mandou uma mensagem pra gente agora, dizendo que ela não consegue acompanhar a nossa live por causa da questão da legenda e da acessibilidade, tá? Então, assim, Leandra, eu peço desculpas, mas realmente aqui pelo Instagram eu não consigo mais, né? Eu não consigo fazer legenda, eu não tenho esse suporte. Eu sei que existe legenda automática, tá? Mas vai ficar gravada, a gente sempre toma esse cuidado de salvar a live e depois colocar no nosso YouTube, tá? Que sempre você vai encontrar por Paula Minosso. Use sua audição com Z, um dos dois encontra, gente, tá? E depois a gente também coloca no IGTV, tá? E a gente vai passar pro IGTV também com legenda, tá, pessoal? A gente sabe disso. Mas é bem trabalhoso tu ter uma legenda gerada, né, automática, assim, na hora, tá? Então, assim, ó, pra quem tá aí e conhece alguém que tem essa dificuldade, uma surdez profunda, severa, enfim, assiste... salva aqui o nosso contato, depois aí vocês sabem que dá para passar para o pessoal que necessita, né, acompanhar a live pelo YouTube, pelo IGTV, tá bom? Gustavo, assim, ó,
Tu estava já falando, né? Porque eu sei que eu faço live com médicos e vocês são bem rápidos. Vocês vão falando. E eu vou parar um pouquinho, porque também tem os pacientes por aqui, né? Então a gente vai Pode me tentar acalmar um interromper. pouco e explicar para eles. Quando Tá vem, bom, vai falando, tá já falou um monte tranquilo. de coisa que eu queria te perguntar. Mas assim, Eu todo embalo mundo agora, é melhor. foi lembrar. É, Como é que é a seleção, assim, como é feita a seleção dos candidatos para implante coclear? Que tá, eu sei então. que não é bem assim, não é para todo mundo. Fala um pouquinho a questão do aparelho auditivo também, tá dentro desse, né, desse processo. Fala um pouquinho para nós. Tá, então assim, o que que acontece? O implante coclear, ele tem uma série de critérios de indicação, tá? Não é todo paciente que é apto, não é qualquer tipo de perda auditiva. Normalmente, é o paciente que ele tem uma perda auditiva severa, profunda dos dois lados, e que ele não se beneficia com o aparelho auditivo, que ele já não tem mais benefício com o aparelho auditivo, ele seria o último recurso. É quando o paciente já, por exemplo, ele tem um reconhecimento de fala, de sentenças, menor que 50%, mesmo com o uso do aparelho, certo? Uhum. Claro, Então, assim, como eu comentei, assim, ó, quando a gente coloca o aparelho mais potente que a gente conseguir, né? A gente tem muitos casos de perda severa, profunda aqui, tá? E assim, ó, quando a gente vê pela benefício, a taxa, pessoa mesma, ela chega e quer trocar o aparelho, quer um aparelho mais potente. Mas eu já atendi pessoas das quais uma, como fazia muito tempo, faz muito tempo que eu atendi, eu não tinha para onde encaminhar. Eu sei que ela foi para casa. Isso me chateou muito, assim, foi sem nenhuma. Eu encaminhei, né, para fora, para o Rio de Janeiro, São Paulo, não me lembro, devo ter, né? Mas assim, ó, é complicado, né? Uma pessoa aqui do interior e a gente também não tinha muita informação, né? E complicado para a gente estar encaminhando sem ter uma pessoa, um contato do qual a gente confia, né? E sabe que também é complicado sair daqui para São Paulo. Não se sabia quase nada disso, como hoje a gente sabe um pouquinho mais, mas um pouquinho, né? E essa questão assim da fono, conta um pouquinho para nós assim. Qual é o momento que a fono sabe que vai encaminhar para ti ou que o paciente pode pensar, bah, acho que está na hora de eu pensar em implante coclear, assim. É para todo mundo? Qualquer pessoa pode fazer? O como, aparelho está ruim? exatamente, é aquilo que eu estava dizendo. O paciente tem que se encaixar nesses critérios, né, de estar com uma perda bilateral severa profunda e ele não ter reconhecimento de fala em campo aberto, que a gente fala. É uma tentativa, esse exame é uma tentativa de simular São exames. o mundo real, é reconhecer falas no campo aberto, né, que sem estar isolado acusticamente, e ele não conseguir compreender 50% do que é dito a ele. Certo? Por isso que é importante ter o diagnóstico. E além disso, esse E paciente tem criança uma. pode? A criança é os principais dizendo. Claro, esse paciente, para ser elegível, ele tem que ter uma anatomia perfeita, né? Ele não pode ter uma. Tem pacientes que nascem sem o nervo auditivo, por exemplo. Esse paciente não adianta fazer implante. Mas a criança que nasce, que teve uma perda auditiva, porque a mãe teve uma doença na gestação, como foi o caso do Cristiano, a mãe dele teve rubéola na gestação. Essas crianças, quanto antes ter o diagnóstico, melhor, certo? E quanto antes tu conseguir implantar elas, também é melhor, porque elas conseguem ter uma aquisição melhor da linguagem. A plasticidade cerebral é muito grande, né? Até os 5 anos, normalmente se pode fazer. O ideal é ser feito antes dos 3. Mas em criança, tem que ser feito o diagnóstico através de exames eletrofisiológicos, DERA, frequência específica, enfim, tem toda essa questão. E às vezes também é o que dificulta, porque o BER em criança, você deve saber que é difícil, muitas vezes tem que sedar, não são todos os lugares que dá para fazer, não são todos os lugares que fazem. Mesmo em Caxias, a gente ainda está com uma certa dificuldade com relação a Eu isso. sei. Até Que em breve, provavelmente, é bem em complicado breve mesmo. estaremos posicionados, esperamos. A Mas gente tem são os muita principais dificuldade medos. aqui no interior disso. Assim, eu Mas faço é teste da orelhinha, e aí quando importante. tem que solicitar um BERA e tal, a gente, às vezes, eu tenho medo de perder esse paciente, né? Porque a gente sabe que é um vai e vem, a criança tem que estar dormindo, a mãe tem que condicionar bem, né? A criança
né, enfim, tem médicos que não cedam, alguns cedam, tem pais que acabam não levando a sério, né, a orientação da fono. Tomara que a gente consiga melhorar muito aí na questão de acelerar o processo do diagnóstico do bebê, assim, da criança. Tomara, Importante né? Vamos salientar, chegar né, a lá. questão assim, porque eu tendo bastante pacientes perguntando, meu filho tem 18 anos, ele só fala por libras. Normalmente esse paciente não é um paciente que se encaixa para o implante, porque o que que acontece? O paciente que a gente geralmente preconiza que seja implantado até os 5 anos de idade, para que desenvolva a linguagem. Porque o paciente que não desenvolveu, que não oralizou, não tem a linguagem desenvolvida, ele geralmente ele não vai desenvolver, é como como eu vou te explicar. É um paciente que nunca ouviu. Você pensa, 18 anos vivendo no pleno silêncio. E você coloca alguma coisa que vai gerar um barulho dentro da cabeça desse paciente, ele não vai aceitar, ele vai... É mais difícil de adaptar. É difícil a gente conseguir explicar isso, porque pra gente é uma coisa tão natural. Porque, por exemplo, a gente ouve o barulho da chuva e a gente já sabe que é o barulho da chuva, porque o nosso cérebro reconhece isso. Porque a gente sempre foi. Esse paciente, ele nunca ouviu. Então, se colocar um negócio que vai gerar barulho na cabeça dele, ele não vai reconhecer aquilo, ele não sabe, para ele vai ser um barulho intenso que talvez incomode. Tá. Então, você entende? Então, assim, isso é uma coisa bem importante. Então, fala um pouquinho, fiquei curiosa com o caso do Cristiano, né? Porque ele tem 30 anos, é o que eu sei. Isso, e então, assim, conta um pouco mais a história dele, assim, porque ele fez implante bilateral, né? O Cristiano, então, assim, o Cristiano já era um paciente que nasceu com perda auditiva, ele teve rubéola congênita, teve rubéola durante a gestação. Mas o que que acontece? Mesmo ele tendo uma perda severa, a profunda bilateral, ele, desde criança, a mãe dele insistiu para que ele criasse a linguagem verbal. Ele foi protetizado desde criança, então ele sabe falar, ele tem uma linguagem, um código linguístico estabelecido. Ele fala, tá? Por isso foi o que tornou ele elegível ao procedimento, certo? Ele frequentou escolas normais na infância, até ele comentou isso com a gente, que hoje em dia é muito falado do tema da inclusão, né? A inclusão social, e isso foi anos 90, né? Ele tem 30 anos, então você pensa, coisa da década de 90, tá? Tá me ouvindo melhor? Muito legal. Tá. Eu tô com um pouco de dificuldade, mas agora eu tenho que fazer um esforço e tô pegando. Nossa, que história bacana, realmente, do Cristiano. Parabéns para todos, né? Os envolvidos. Certo. Que bom que ele está aqui. O legal mesmo é a gente conhecer e se aprofundar um pouquinho na história de cada paciente, mesmo sabendo que cada caso é um, ninguém é igual ao Cristiano, né? Tem toda uma situação que vocês consideram, né? Pré-requisitos para fazer o implante coclear. A questão de SUS e convênio, garanto que o pessoal quer saber, eu também quero, né? Eu fiquei sabendo que os convênios, eles acabam cobrindo esse procedimento. Achei bacana. O SUS já cobre há mais tempo, é um procedimento coberto pelo SUS aqui no estado. O único lugar que faz pelo SUS é o Hospital de Clínicas de Porto Alegre, é a referência para o estado todo. E há alguns anos foi obrigatório a cobertura desse procedimento, tá, pelos planos de saúde. A ANS, ela obrigou, né? Então, os pacientes que têm plano de saúde têm direito a fazer esse procedimento também, certo? Então, a gente está... Certo, eu vou... Pode falar. Tá respondido, pessoal. Se tem mais alguma dúvida, tem aqui a minha paciente do Rio de Janeiro. A Adriana tá aí sempre com a gente. Limite, né? Eu vi alguém perguntou... Ela é do Rio de Janeiro. Ela tá perguntando se tem limite. Se tem idade limite, se é uma criança que nasceu surda e tem o limite é 5 anos, tá? E para uma pessoa por idade, pode ser um idoso que tenha uma perda de audição que deixou ele isolado, se ele cumprir os critérios de seleção, ele tem indicação, sim, não importa que ele tenha 70 anos, ele tem, porque pode ser colocado em muitas pessoas, por exemplo, por uma perda após uma meningite. A meningite é uma doença da surdez. Então, uma pessoa normal teve uma meningite e ficou surda, e ela tem indicação, sim, de colocar o aparelho, de colocar o implante. É um exemplo, né? Sim. Cada caso é um caso, né? Não dá para... Não tem receita de bolo, tem que analisar cada um.
Eu vou agora chamar também o nosso convidado, o Felipe Félix, né? E eu vou ver onde é que ele tá aqui. Acho que eu vou ter que descer. As gurias fazem pra mim, pra não ficar balançando. Aqui, ó. Acertei. E aí, tudo bem? Boa noite, Felipe. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Estão me escutando bem? Você tá um pouco... Sim, você só tá um pouco no escuro, né? Mas eu já tô com um pouco de dificuldade de ouvir. Agora de enxergar, eu tô assim, bem concentrada na live. Deixa eu ver se eu melhoro minha luz aqui. Eu tô no escuro Coloca mesmo. uma lanterninha assim do celular. Eu tô no estacionamento do hospital. É que tá tão parado o trânsito que eu falei assim, não ia conseguir chegar em casa a tempo. Então, eu saí da cirurgia, que tá... Hoje o Gustavo tá aqui no Rio, né? Pelo que eu vi. Que legal. Tô aqui no Rio. E aí eu tava eu vi que pelo Waze não ia chegar a tempo pra lá. Eu falei, deixa eu encostar aqui assim. Aí já. Aí tentei pegar uma luz aqui perto, é o mais claro que eu consigo. O teu áudio tá até bom, Felipe. O tempo aqui no Rio o som tá bom, tá? Ah, é isso que importa. Olha só, eu tô com um pouco de dificuldade de ouvir o Gustavo, mas eu vou me concentrando aqui, tá? Tu pode se apresentar, Felipe? Eu te conheço bem, né? Acho que fonoaudiólogos e otorrinos conhecem o Felipe, que é um ponto fora da curva, a gente chama, porque tem um carisma enorme e também está sempre divulgando muito sobre a audição. Acho que esse é o nosso papel, né? Bom, obrigado, e eu queria que Paula. se apresentasse um pouquinho aí, para quem não te conhece. Obrigado, Paula, pelas palavras. Gustavo. Bom, meu nome é Felipe Félix, sou médico otorrinolaringologista aqui no Rio de Janeiro. Eu sou da UFRJ, onde hoje eu chefio o serviço da UFRJ de otorrinolaringologia. A gente tem um grupo de implante coclear aqui já há quase 15 anos, e no serviço público e no privado. No público vinculado ao UFRJ e no privado a gente tem clínica privada já há algum tempo, quase 15 anos também fazendo implante coclear aqui no Rio de Janeiro. 15 anos. Eu tô com bastante dificuldade ainda aqui na minha internet. Espero que não seja a minha, enfim, né? Mas a gente tem... Eu tô escutando bem vocês. Eu pedi para ti, Felipe, mostrar para nós os modelos de implantes, mas eu acho que agora, nessa situação no escuro, né, não vai acontecer. Não, aqui no Rio tá chovendo bem. Desculpa por isso. Tá escutando bem o... Eu tô escutando você bem. Eu tô escutando vocês dois muito bem também. Agora eu botei um fone de ouvido, acho que fica melhor, talvez. Eu tô com... não, eu escuto vocês dois bem, assim, tá não bem... Não sei, mas vamos lá. Então tá bom, se o povo tá escutando bem, vamos lá. Eu gostaria que você falasse um pouquinho, Felipe, né? Qual foi o teu papel aí na equipe que você veio a Caxias, né? A gente tá sabendo. E qual foi o seu papel aí dentro desse projeto aí de trazer o implante coclear aqui para a Serra? Bom, meu papel foi basicamente supervisionar um pouco, ajudar a equipe que estava fazendo a cirurgia, no caso o Gustavo, coordenando a equipe, no momento da cirurgia. Então, ou seja, e na cirurgia eu participei dando suporte para o Gustavo na cirurgia. Então, ou seja, orientando alguma coisa ou outra que tivesse ainda dúvida nesse processo. A questão assim dos modelos é que a gente tem muita curiosidade, eu tenho, né? O modelo do implante coclear, tá? Eu já ouvi falar assim, parece um aparelho auditivo grande, né? E exato. O modelo, existem mais tipos de modelos de aparelho, de implante, como é que é? Então, vamos lá. O implante coclear, então, é composto de duas partes. Uma parte interna, que é colocada na cirurgia, então, ou seja, é colocado na cirurgia e foi feito, no caso, aí em Caxias do Sul, foi posicionado lá dentro o implante coclear. E uma parte externa, que é o processador auditivo, que tem dois formatos hoje em dia. Um formato que fica aqui retroauricular, com uma antena que prende por ímã, por magnetismo, no dispositivo colocado na cirurgia, e outro que é uma peça única, que coloca por cima aqui, que gruda por magnetismo e não fica na orelha.
Então a gente tem dois fabricantes hoje que fabricam esses que são peça única, que não ficam na orelha, ficam só aqui em cima. Aham. E assim, o pessoal, tipo, na hora da escolha, como é que funciona? Eu quero esse, eu quero aquele, porque difícil isso. Tem alguns e aí às vezes não dá, pacientes que já né? chegam... A primeira coisa que a gente tenta quebrar é essa coisa, quero pequenininho, escondido. Não, primeiro a pessoa tem que se aceitar como surdo. Já chegou ao ponto do implante coclear, tem uma surdez importante. Então, querer esconder agora, nesse momento, não é o momento mais de esconder, é o momento de voltar a escutar. É isso que é o objetivo principal. E aí, a escolha do modelo ou da marca é muito de acordo com o bate-papo das necessidades do paciente. Ocasionalmente, a marca, a gente não consegue escolher junto ao plano. Muitas vezes o plano já faz uma licitação e escolhe qual a marca com preço melhor. Outras vezes não, há uma opinião médica, técnica ou fonoaudiológica que vai direcionar para uma marca específica. E aí o convênio vai tentar procurar dentro dessa marca o modelo que for mais interessante. No SUS já funciona de forma diferente. Bem legal, bem respondido. No SUS já funciona de forma diferente. A gente tem uma licitação pública, pelo menos no meu hospital, a gente tem uma licitação pública e o menor preço entra na licitação pública. Então é escolhido por uma disputa de preços. A gente teve essa mesma questão, né? Quando a gente solicitou o implante para o Cristiano, acabou sendo colocado essa questão de... É sempre essa questão de valor, né? Porque o aparelho, o implante ele é alto custo, né? Isso. Então... É um aparelho de... Pessoal, eu tive que desativar os comentários Varia aqui, o preço. porque estava atrapalhando a imagem. Desculpa. Eu tive que desativar os comentários um pouco, porque estava bem na frente de vocês, passando, então eu não estou ouvindo direito, não estava enxergando, estava um pouco complicado aqui. Pode continuar. Engraçado, eu estou vendo e ouvindo Vamos vocês falar de muito modelo, bem. assim, Eu também. Eu também. Acho que é a internet da Paula que está ruim. Eu estava aqui com os comentários na minha frente. Tá certo. Eu tô querendo uma coisa muito boa, meio cinema, né? Super com som HD, sei das coisas. Falando dos modelos, tem que trocar o modelo a cada tanto tempo, para a vida toda. Colocou o implante e acabou. A parte interna é feita para durar, é feita para ficar a vida inteira lá dentro. Não é esperado uma troca. A gente até imagina que no futuro vai ter que ser trocado, daqui a 30, 40 anos. Mas ela é feita para durar lá dentro. A parte de fora do implante, essa sim que é trocada periodicamente, a cada 5, 7 anos, ou se quebrou, ou se teve algum problema, é trocada essa parte externa do implante. Nada, né? Você vai que nem um aparelho auditivo, sai modelos mais modernos, que é a parte que faz a captação sonora, o paciente pode trocar. E ela sempre vai ser compatível com o implante interno dele, desde que seja da mesma marca, né? Isso, o Gustavo comparou muito bem com o aparelho auditivo. O aparelho auditivo, a cada 5 anos as pessoas trocam o aparelho auditivo. É mais ou menos semelhante com o processador externo. É mais ou menos a mesma coisa. Interessante. Gustavo, qual o papel da fono, assim, qual a importância do papel aí da fonoaudióloga no procedimento, enfim, no sucesso, né? Olha, depois que a gente faz, né, para que tudo corra bem. É primordial, tá, a fonoaudióloga, assim, porque assim, depois que a gente coloca o implante, que o paciente está implantado, quem vai fazer a ativação, quem vai fazer o acompanhamento desse paciente são as fonoaudiólogas. Você tem que ter uma equipe treinada para fazer isso, certo? Tem que para fazer toda a ativação, fazer o acompanhamento. Claro, a questão, se tiver alguma complicação do pós-operatório, é com o médico, é com a gente. Mas todo o acompanhamento, principalmente em crianças, né? Então, você pensa, implantar uma criança de 2 anos, ela vai ter que desenvolver toda a linguagem. Entende? Então, isso daí vai ser acompanhamento não é um acompanhamento de 2, 3 consultas, são anos. Tem que fazer um acompanhamento, tem que continuar indo, até essa criança desenvolver uma linguagem, um código linguístico com que ela possa se comunicar. Sim. E mesmo um paciente adulto, né? Porque se ele fica muito tempo sem ouvir, ele perde, né? O nosso cérebro, ele começa a esquecer dos sons. Claro, então tem que voltar a ter toda a adaptação, ter todo
essa terapia, né? Fazer toda essa terapia de reabilitação, né? Reabilitação. Paula. Eu imagino a dificuldade, né? E a complexidade da fonoaudióloga ter que ajustar o implante para uma criança, né? Porque se é para uma pessoa, por exemplo, uma perda unilateral, alguém que já ouviu, fica um pouco mais fácil, né? Uma criança, realmente, a responsabilidade é grande. Mas o resultado é lindo, assim. Quando eu vejo, vocês sempre postam as fotografias de crianças, né? Vídeos. É emocionante demais, assim. É um trabalho maravilhoso. Parabéns. Eu vou ter que voltar para os comentários aqui, porque tinha bastante pergunta. Vou ter que ficar com coisinhas passando aqui na minha frente. Vamos lá. Tem perguntas aqui. Eu vou te falar, assim, eu tive um colega meu de faculdade, de residência, que falou uma coisa. Ele disse, essa é uma cirurgia que muda a vida de uma pessoa, e realmente é, sabe? Então, eu sempre admirei muito quem fazia, me inspirei nisso para fazer, e, bom, o Felipe, ele ajudou a gente demais nesse processo todo. Eu tive contato com ele graças a uma colega nossa aqui da Serra, que foi aluna dele, que fez residência com ele. Então ela também intermediou e ela também tem interesse, ela também está participando desse projeto todo, estava presente no dia da cirurgia, inclusive, que é a doutora Mariana. Tá? Então ela também foi primordial, teve um papel... A Mariana Lete. Isso, Mariana Lete, né? Ela também ela atua em Farroupilha. Ela atua em Farroupilha, ela também, o papel dela foi decisivo para que a gente conseguisse fazer essa cirurgia na Serra, né? Trazer o implante para a Serra Gaúcha. Isso, tipo, tem algum contato aí? A gente podia passar algum contato de vocês, assim, para quem está interessado? Melhor contato é o Instagram aqui mesmo. Tu pode entrar pelo Instagram, se não me achar fácil aqui. Gustavo também tá falando agora mais aí, né? Eu ainda não fiz o profissional, tô começando nessa carreira. Eu dei um puxão de orelha nele, falei, Gustavo, vamos lá, né? É verdade. Tem mas eu tenho um site. Porque... Mas eu tenho um site. Vamos passar o eu vou botar aqui nos comentários. É fácil, Felipe Félix, né? FF, assim, bem facilzinho de achar. É bem fácil. Para quem tá no Rio de Janeiro, ali, né? Nessa região. E o Gustavo... botei ele nos comentários aí. Botei o site nos comentários. Colocou ali. Tudo bem. www.gustavovergani.com, tá? Isso aí, aqui o telefone do consultório. Com a gente aqui, o meu é Paula Minosso, tá? Da região, o pessoal já sabe, aqui da região, Minoso com 2 Z's. O pessoal me conhece bem aqui. Eles acham que eu sou um ouvido ambulante, que eu só falo de audição aqui, parece. Mas enfim, eu acho que são essas histórias que emocionam mesmo a gente, né? Eu acabei... Tem perguntas aqui, se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer, tá? Se a gente se passou aí, manda de novo. Eu acabei conhecendo na rede social o Henrique Macedo por causa do vídeo dele. Então, ele acabou me contando como foi a experiência dele com um implante coclear, né? Ele teve perda auditiva súbita, perdeu, né, quase tudo, assim. E depois de 8 meses ele colocou um implante, assim. O vídeo dele me emocionou muito. Porque, assim, não sei se vocês viram o filme. Sabe o filme, aquele, o Som do Silêncio? Som do Silêncio. Eu fiquei meio impressionada com o filme. Achei que não fosse uma coisa nada boa, o implante coclear. Não, mas eu acho que é uma visão do filme. Eu tenho outra visão do filme. Todo mundo vai falar comigo que o filme falou contra o implante coclear. Eu achei que o filme mostrou uma realidade. Eu achava que o paciente do filme, no caso em questão, ele tinha uma expectativa que não foi trabalhada. O implante coclear não é milagre. Bem, eu acho que ele achou que o implante coclear veio uma situação que ele tinha antes. Só que não, o implante coclear é uma ajuda para tentar chegar perto daquela situação anterior, para ele sair do silêncio. Mas não vai devolver aquela situação anterior dele. Ele perdeu a audição, ele perdeu. O implante coclear vai ajudá-lo no dia a dia dele, vai dar qualidade de vida a ele, como o Gustavo falou, mas ele não substitui. Eu acho que no final, já dando spoiler do final, ele aceita isso, eu acho. Acho que ele aceita um pouco. As pessoas ficam como se fosse uma rejeição, mas eu vi como uma aceitação. De que tem que se aceitar. Eu senti falta. O Felipe falou uma coisa... O Felipe falou uma coisa ali que é uma palavra que isso aí tu sempre tem que saber. Expectativa. Isso daí sempre tem que ser trabalhado com o paciente antes dele ir para a cirurgia. Exatamente. O implante nunca vai ficar igual uma audição normal. O cara que não vai ter a audição como era antes, mas ele vai te devolver uma condição muito melhor.
Ele vai te reabilitar a ter uma conversa Então, normal. a parte da terapia, da psicóloga nesse processo, para baixar um pouco a expectativa, eu não tinha me Não é dado baixar a conta, Felipe, expectativa, mas eu mas entrei não na é, não é expectativa baixar. junto com o ator. Eu entrei junto com o Não é, ator não, na expectativa não, de ver ele maravilhosamente bem, né? é que é um filme, eles têm que dramatizar um pouquinho, né? Mas, enfim, tem que sempre ter essa expectativa, o paciente tem que saber. Até eu estava vendo umas perguntas aqui sobre o SUS, como a gente falou, que o SUS cobre, sim, a idade mínima, né? Aí, geralmente, a partir de 6 meses já dá para fazer, né, Felipe? Eu acredito, tendo o diagnóstico, tem que ter o diagnóstico até 3 meses, tem que fechar o diagnóstico de surdez, e a partir de 6 meses, 1 ano, a criança já está completamente apta a ser implantada. Eu agora estava em São Paulo anteontem, e a gente acompanhou um implante bilateral numa criança de 2 anos. E o SUS, quando é criança, paga os 2 lados, paga bilateral. Faz os 2 lados no mesmo tempo cirúrgico, né? No mesmo dia. A importância da informação, né? A importância da informação. Que bom que teve o filme, que também ajudou muito nisso. O Felipe engajado aí em divulgar, a gente também, tá? O pessoal já perguntou se eu ia participar, se eu ia fazer implante coclear, se eu ia trabalhar com isso. Não, por enquanto não, eu tô no interior bem longe, né? Mas eu vou encaminhar os pacientes para o lugar certo e vou cuidar a partir de agora desses casos que eu sei que existem e tem muitos por aí, e o que me preocupa é que estão em casa e que talvez não saibam que tem solução. Não sei, a gente pode prometer, né? Mas a gente pode encaminhar. Você falou, você que acompanha muitos pacientes com perda auditiva, talvez seja a primeira que vai notar que esse paciente não está indo bem com o aparelho auditivo. Possível, e mesmo assim não está tendo uma boa resposta. Esse é o paciente que merece ser indicado talvez para o implante coclear. Aquele Exato. paciente que esgotou o arsenal de aparelhos auditivos, de potência, e ele não está tendo benefício mesmo assim. Então, acaba que isso, às vezes, em vez de insistir com o aparelho, às vezes é um bom caso para pensar no implante coclear. Acho que talvez vocês trabalham... Não é porque eu trabalho no interior, como você falou, mas no interior auditiva. E acho que vão chegar para você trabalhar com surdez aí, ser uma referência na região, vão chegar para você, com certeza vão ter indicação para implante coclear. É isso aí, pessoal, não importa mais aonde a gente mora, né? Rio de Janeiro, Caxias do Sul, Nova Prata. A minha cidade tem 25, quase 30 mil habitantes, então é por isso que a gente não vai estar aqui querendo saber e querendo se conectar com as pessoas que realmente fazem sentido para o nosso trabalho, como vocês, otorrinos, né? Eu agradeço sempre a questão da rede social, é um pouco chato, é desgastante, mas é totalmente necessário. É desses canais que a gente consegue levar informação para o pessoal. Tem aqui a Andrea perguntando se não tiver o nervo auditivo, tem alguma outra opção para recuperar a audição? Tem um implante de tronco, né? Mas isso aí acho que é só implante de tronco. Mas aí tem que ter certeza, se não tem o nervo mesmo, tem que ter, ver se na imagem, na ressonância magnética, exatamente. Tem o nervo hipoplásico, fininho. Isso. Por isso que é mandatório ter ressonância, né? Por isso que é mandatório tu fazer sempre a ressonância nesses pacientes. É um dos exames mandatórios antes de tu fazer um implante é ter a ressonância. Então, olha ali, pessoal, ressonância, por exemplo, eu já recebi muitos pacientes que me dizem assim, não tenho o que fazer porque o meu nervo secou. Eu já escutei muito isso na aula. Existia uma história disso. O meu problema é no nervo. Você que já fez ressonância? Não. Meu nervo secou. Não existe esse diagnóstico sem uma ressonância. Então, tem que ter uma ressonância comprovando que não existe o nervo ali. Então, só de diagnóstico de boca, de que o nervo está ausente, eu já escutei muito isso. Vários pacientes chegaram, mas no meu caso eu não tenho nervo, o nervo não funciona. Não é isso. Tem muito disso, né, na nossa área, né, gente? Tipo, é muita questão assim, eu perdo unilateral, não tenho o que fazer, zumbido também, esquece, só coloca aparelho, vai atrás quando estiver bem surdo. Acho que está na hora de mudar um pouco a cabeça de todo mundo que já ouviu essa história, porque isso era o tempo lá da vovó, mas, nossa, da nona, né, Gustavo? O importante é o paciente saber dessa possibilidade. Se ele está com uma perda, mesmo usa aparelho, mesmo com o aparelho ele não consegue, ele não está conseguindo ter um ganho, ele não está conseguindo funcionar adequadamente,
ele tem que procurar e a gente avalia. Através dos exames a gente vai conseguir saber se o paciente é apto ou não. Certo? Se ele tem indicação ou não. Mas já é importante do paciente saber que isso existe. Porque assim, o que eu percebi bastante desde que a gente realizou esse implante ali, foi que as pessoas descobriram o implante coclear e foram pelo menos no Google colocar lá implante coclear para pelo menos descobrir o que é isso. Que era uma coisa que nem faziam ideia que existia. Certo? Ainda existem muitas dúvidas, justamente essa live é justamente para tentar sanar um percentual muito pequeno delas. Mas o paciente sabendo que ele tem essa possibilidade, isso é o importante. Érica, né? Érica, você mora no interior, você disse que aonde você mora, ninguém sabe, não tem informação, então assim... A Érica, eu sei de onde é Érica. Érica é do interior do Rio. Do interior do Rio. Agora, Érica, se gruda aí no Felipe Félix, que aí você vai ter informação. Acho que a informação hoje, ela tá um pouco mais acessível para todo mundo, né? Ela já é paciente. Você conhece? Já conheço. Bom Jesus estava conhece bastante gente, né, Evelyn? Tem bastante gente. Mas a informação é fundamental. Isso que o Gustavo falou é fundamental. Bom Jesus estava Itabapoana. Então assim, essa nossa live vai ficar gravada, gente, no YouTube, com legenda, para quem, né, não está podendo acompanhar. E a gente vai voltar... ele é médico do FIA. Você é médico, né? Bem famoso você aí, né? A gente vai... tem o contato do Gustavo, a gente vai deixar aqui de novo, né, Gustavo? GustavoVergani.com. É o site, né? Isso, é o site. Bom, hoje em dia, com o Google, a gente encontra todo mundo, né? Lá tem o telefone do consultório, tem o WhatsApp do consultório também, tem sobre as notícias ali do implante, os convênios que eu atendo, tem todas essas informações. E aí qualquer coisa é só mandar um WhatsApp lá para o telefone comercial, vai ser prontamente respondido. Isso aí. E vocês trabalham também com outros dispositivos, não só implante coclear, né? A gente está falando que justamente. Existem essas próteses osteoancoradas, que aí daria mais um capítulo inteiro. Mas, por exemplo, daqui a pouco... mas daqui a pouco o paciente vai procurando por uma coisa e ele tem indicação para outra. E o importante é que ele vai sair com uma solução. Esse é o intuito. Isso aí. A questão do risco a gente não falou agora, né? Risco. Cirurgia é risco, dá medo. O que acontece? Pode... perder a audição e nunca mais, né? Perder a audição ele já perdeu, perder a cóclea, perder a cóclea, né? Enfim, destruir a cóclea. Eu já ouvi falar, né, que poderia. Hoje em dia, na mão de otologistas, pessoas que operam o ouvido, é uma cirurgia de baixo risco. Tanto que a gente faz de 6 meses, você consegue ter alta no mesmo dia, ocasionalmente. Operou de manhã, às vezes vai embora, de tardezinha você está em casa. Já. Tem riscos, lógico, com qualquer procedimento, mas os benefícios são muito maiores que o possível. Então, nessa balança de benefício e risco, tem um desequilíbrio grande em favor do benefício. O Cristiano, por exemplo, a cirurgia dele foi de manhã, começou a, 8h30 da manhã, 5 horas da tarde ele estava indo para casa, ou até antes. Enfim. Ótimo. Não teve queixa nenhuma. Isso, Cristiano. Eu estava acompanhando a live, eu vi que ele tinha entrado. Que legal. Tá ótimo, tá se adaptando super bem. Um pouquinho mais dele, tá 2 semanas hoje da ativação do aparelho dele. Ele foi feito toda a ativação. A ativação do aparelho é mais ou menos como se fosse uma regulagem do implante, é como se fosse a regulagem de um aparelho auditivo. A fonoaudióloga vai testando frequência por frequência. Tu diz assim, logo depois da... ativar, né? Geralmente 1 mês. Tá? Geralmente a gente... geralmente é 1 mês. Pode ser um pouquinho antes. O Cristiano acho que foi 3 semanas. Mas, enfim... Vocês gravaram o primeiro momento dele, que ele começou a ouvir? Vocês chegaram a gravar? Acho que foi feito, legal. Sim. Foi feito um registro, sim. Temos o registro. E é engraçado, Paula... Tô vendo aqui o pessoal perguntando. Tá ali, ó. O Cristiano tá ali, ó. Tá ali, olha. Já sai escutando? Não sai escutando. Vai ativar, como o Gustavo falou, Milagre. Exatamente. Quase 1 mês depois da cirurgia. Tem que esperar a cicatrização.
E mesmo depois da ativação, ele vai Não é sendo... milagre, Ele vai assim, sendo... né? Não, não é. E mesmo depois da ativação, o implante, ele vai semanalmente aumentando gradualmente o volume para o paciente, a intensidade, para ele ir se habituando. Dá para regular a distância? Até dá. Dá para fazer remotamente, mas isso está começando agora. Mas ainda o primeiro contato, até porque você tem que ensinar como funciona o implante, mostrar tudo de uma forma, é bom nesse primeiro contato estar ali presente, ao vivo ali na hora. Exato, é ela que vai ensinar como é que funciona, as funcionalidades do implante. Conecta tudo, com o celular, assim, é bem parecido mesmo com o aparelho, né? É bem parecido. Então, assim, conectividade eu Bluetooth, um pouco melhor tem depois tudo desse isso aí. encontro. Ter vários fabricantes. Então, assim, ó, juntos, eu vou agradecer vocês, a gente está há 5 minutos. Vamos falar até o último, então. Como eu falei, tem vários fabricantes que são juntos. A Oticon tem implante coclear aditivo. A Advanced Bionics pertence ao grupo da Phonak. Então, ou seja, tem várias empresas de implante coclear que usam a mesma tecnologia do aparelho auditivo porque estão no mesmo grupo tecnológico ali. Felipe, me diz uma coisa, você que está mais por dentro aí assim, se a gente quisesse fazer algum treinamento, pelo menos para saber entender como é que os pré-requisitos que a gente precisa, né, os critérios de encaminhamento para implante, teria alguma coisa para nos orientar na nossa equipe aqui, o pessoal, as fonos que estão por aí? Tem muitos cursos assim acontecendo. Lógico que agora no período de pandemia a gente está tendo menos cursos presenciais, mas existem sempre cursos. A gente aqui, por exemplo, na UFRJ oferece cursos. Geralmente as empresas vinculam a gente, talvez semelhante ao que o Gustavo fez agora. A gente tem um curso de uma empresa que vai trazer um otorrino e uma fono de determinada região que vão fazer um treinamento no dia a dia de implante coclear. Aí tem um treinamento no paciente, treinamento como funciona o software, a peça, no médico faz a parte cirúrgica e é isso, é o treinamento. Mas sim, existem vários cursos, Paula. Dá para, querendo, as empresas vão te dar um suporte para fazer os cursos. Tá bom, muito obrigada. Quanto mais a gente souber, melhor, né, pessoal? Então, tem ainda, o Gustavo tá respondendo um monte de pergunta aí, tá rapidinho aí no teclado, né? Que bom. Então, a gente tem esse apoio de vocês, muito obrigada, né? É muito bom, assim, poder contar com pessoas especialistas na área. A gente sai dessa live sempre um pouquinho mais sabida, né? Porque sempre falta. Quanto mais estuda a audição, mais sabe que tem que estudar mais ainda, né? Verdade. É verdade. Tem receptor. Eu agradeço, tá, Paula? Obrigado o espaço aí pra gente divulgar isso aí. E, bom, o Felipe já sabe quanto que eu agradeci ele por ter nos ajudado ali e tá sempre à disposição, né? Eu até depois já discuti casos com ele, enfim, qualquer caso de ouvido, então sempre disponível ali. E bom, o Felipe não tem o que dizer, né? Um dos melhores otologistas aí do país. É muito acessível, Felipe, parabéns pelo trabalho. Gente, muito obrigada. Obrigado, Paula. Obrigada pela presença de vocês. E falamos, né, Gustavo? A gente vai ter que conversar um pouquinho mais aí para que tudo dê certo aqui com nossos pacientes. Obrigada, Felipe. Obrigada, Gustavo. Até mais. Sim. Boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite.